Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de começar, porque eu acho que eu vou ter que fazer mais vídeos a respeito do assunto, a falar de um assunto que eu gosto muito e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, que é mitologia grega. É um assunto que eu tenho estudado, lido durante muito tempo e realmente cada vez, quanto mais eu estudo, mais fascinada eu fico. E então eu sei que muitas pessoas também gostam de aprender sobre os deuses, sobre as histórias. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem e espero que vocês gostem. Bom, quando nós falamos em mitologia, nós estamos falando de um grupo, um conjunto de mitos de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura. Mas o que é que são mitos? Mitos são histórias, geralmente ligadas ao sobrenatural, cujos personagens principais muitas vezes eles encarnam forças da natureza e esses mitos são usados para explicar determinados fenômenos que o homem muitas vezes não entende. Então, muitos mitos eles explicam, por exemplo, como é que surgiu a lua, como é que surgiu a chuva, ou as estrelas, ou determinados fenômenos, vulcões, etc. Em todas as culturas nós temos mitos que são maneiras como o homem tenta explicar o que para ele, naquele determinado momento, seria inexplicável. Então, isso é mitologia. Então, falando especificamente sobre mitologia grega, eu gostaria de perguntar para vocês, se você decidisse hoje, eu gostaria de saber mais sobre mitologia grega, o que é que você procuraria? O que é que você leria? A maioria das pessoas me diria, eu leria os livros de Homero, a Ilíada, que narra a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra a volta de Odisseu ou Ulisses depois da Guerra de Troia, quando ele volta para Ítaca, que é a terra dele. A maioria das pessoas não conhece um livro que é importantíssimo para você entender o conjunto da mitologia grega. Esse livro é esse daqui, a Teogonia, que foi escrito por Hesíodo. Hesíodo foi meio que contemporâneo de Homero. Algumas pessoas discutem, dizem que ele na verdade não existiu, que foram muitas pessoas que escreveram a Teogonia, mas em princípio Hesíodo teria sido um pastor e poeta. E ele escreveu a Teogonia. E vamos falar sobre a origem da palavra, teogonia. Theo, em grego, significa Deus, gonia, nascimento. Então, a teogonia trata do nascimento dos deuses, é como se fosse uma gênese. Conta desde o princípio, quando não existia nada, quando existia o caos, como ele narra, até o nascimento dos deuses. Qual deus era filho de qual deus, como é que eles nasceram. Então, é interessantíssimo porque você tem um apanhado geral da mitologia grega. E é bastante, você vê que existe uma lógica, existe uma sequência. Então, é bem interessante, se vocês puderem, procurem ler a Teogonia, porque é um livro pequenininho, ele é super fácil de ler e traz muitas informações sobre a mitologia grega. Bom, o Hesíodo começava com todos os poetas na época dele, todos aqueles que queriam escrever alguma coisa. A primeira atitude que um poeta tinha era evocar e exaltar as musas. Depois nós vamos falar sobre ela. Então ele exaltava as musas e a deusa Memória, porque a memória era muito importante naquela época em que as histórias eram passadas oralmente. Existia toda uma estrutura diferente quando se passava uma história, com orações que eram repetidas, para tornar mais fácil esse processo de memorização. Então, Hesíodo começa a Teogonia exaltando as musas, agradecendo as musas, porque seriam elas que iriam, na verdade, narrar para ele. Eram as musas inspiradoras, eram aquelas que iriam contar a história e ele seria um mero instrumento. Ele é que iria escrever a história que seria contada, que seria narrada pelas musas. Então, vamos passar para a história da Teogonia, propriamente dita. No começo, de acordo com Hesíodo, no começo
existia o caos. O caos não no sentido que nós conhecemos hoje, como confusão, violência. Não, o caos seria o nada. Né? Existia o caos. Do caos surgiram 3 deuses, que seriam Geia, ou Gaia, que é a terra, Thanato, que seria o deus do submundo, seria o submundo, os infernos, né? E Eros, que nós sabemos que é o deus do amor, certo? Então, esses 4 deuses são chamados de deuses primordiais. Foram os 4 primeiros deuses que existiam. Essa parte da história é chamada de cosmogonia, que é a história do cosmo, como surgiu em princípio o cosmo como nós conhecemos. Tá? Geia, ou Gaia, a Terra, ela se sentindo sozinha, ela engendrou um companheiro para ela, que era Urano. Urano seria o céu. Tá? Então, Urano cobria Gaia e eles copulavam. Dessa cópula, ela, claro, ficava grávida. Mas Urano, como ele tinha muito medo de ter filhos e que esses filhos pudessem vir a suplantá-lo algum dia e tinha ciúme, ele não permitia que os filhos nascessem. Ele pegava os filhos e empurrava novamente para o centro da Terra. Então, Gaia ficava constantemente grávida e cada vez com mais filhos dentro dela, e ela não conseguia fazer com que esses filhos nascessem porque Urano não permitia. Bom, daí ela foi ficando muito insatisfeita com essa situação, né? E ela resolveu pedir ajuda aos outros deuses para que dessem a ela uma inspiração para que ela pudesse, de alguma maneira, se livrar de Urano, porque ela já não suportava mais o que estava acontecendo. Então, ela criou, ou Gaia, ela criou uma pedra muito, muito dura, a pedra mais dura que já existiu. E com essa pedra, ela fez uma espécie de uma pequena foice. Essa pedra é chamada de adamantium. Lembram lá do Wolverine, que os ossos dele são de adamantium? Então, adamantium significa pedra dura. Então, Geia criou essa pequena arma e ela falou com os filhos que estavam no ventre dela. Ela falou, olha, o seu pai não permite que vocês nasçam e eu não quero mais esse tipo de abuso, essa relação, etc. e tal, e eu preciso que vocês me ajudem a me livrar dele. O único dos filhos que realmente se prontificou a ajudar a mãe foi Cronos. Cronos significa tempo. Cronos, que era o filho mais jovem. Então, já entregou para ele essa machadinha, essa foicezinha de adamantium. E quando Urano desceu para cobrir Geia, Cronos, com essa arma, com essa foicezinha, ele cortou o membro, o pênis do pai, que se retirou imediatamente para cima. Tá. Do sangue que caiu desse ferimento de Urano, nada se perdeu. Do sangue dele nasceram ciclopes, nasceram montanhas, nasceram várias criaturas vivas. E de uma gota do sangue que caiu sobre o mar, se formou uma espuma. E dessa espuma nasceu Afrodite. E aí é o nascimento de Afrodite. Cronos, a partir do momento em que ele destrói o pai, luta com o pai, né? Ele fere o pai e ele se torna o deus, no caso, o deus dos deuses, o líder de todos os deuses, porque daí Geia pode ter os filhos, eles podem sair de dentro dela e aí ela pode ficar com os filhos e esses filhos vão ter outros filhos, etc. Então, o começo da história dos deuses gregos é essa. Agora, a partir dessa história, nós vamos ter Cronos
Daí ele também vai se casar com uma irmã dele, que é Reia, e daí, a partir daí, eles vão ter filhos, e daí nós vamos ter as histórias de Zeus, Hera, daí vamos ver o que aconteceu com Afrodite, com Eros, Ares e todos os outros deuses que vocês com certeza já ouviram falar. Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou continuar falando sobre isso numa próxima oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigada por terem assistido e até a próxima.